Hello, welcome and make yourself at home. Hoje nós vamos ver os sons das vogais em inglês. Isso mesmo. Assim como no português, no inglês nós temos 5 vogais. São elas estas daqui. A letra A, que em inglês fica A. A letra E, que em inglês fica I. A letra I, que em inglês fica I. A letra O, que em inglês fica O, e a letra U, que em inglês fica U. Então, juntando tudo, A, E, I, O, U. Pode parecer um pouco difícil no começo, mas você se acostuma, porque o E tem som de I e o I tem som de A, mas você vai se acostumar. A, E, I, O, U. Simples assim. Mas bem que a gente queria que fosse simples desse tanto mesmo, né? Porque, na verdade, quando eu vou falar as palavras em inglês, existem duas maneiras de dizer cada vogal. E elas são chamadas o short sound e o long sound. Ah, teacher, significa que uma eu vou falar mais tempo do que a outra? Não. O long sound, ele desenvolve mais. Ele é um pouco mais inteiro. E o short sound, ele é como se você estivesse cortando o som no meio. Não significa que você vai pronunciar o long sound por mais tempo do que o short sound. Mas vamos lá, vamos explicar o que são esses longs e esses short sounds. O long sound de uma vogal é quando ela diz o nome dela. Então aqui, o long sound do A é quando ela diz A na palavra. Como em lady, como em make. Você percebe lady, A, lady, certo? Então esse é o long sound do A. O long sound do I é quando ele tem esse som de I, como em evening, English, E, English, E, evening, evening. I, ice cream, ice cream. Island, island. O, ocean, ocean. Cold, cold. U, unique, unique. Universe, certo? Então, esses são os long sounds. E quais são os short sounds? Também o A, ele vira um E, como em apple. Mad, apple. O I, ele vira um E, como em tell. É parecido o A e o E. Apple, tell. O som ele se torna um pouco mais próximo das nossas vogais. O A, ele vira A. Apple. Mad. O I, ele vira E. Tell. And. Ok? O I, ele vira um I, como film. Simple. O O, ele vira O, como se tivesse um acento agudo. Em for. Color. For. Color. Como se tivesse um acento agudo. E o U, ele vira o E. Umbrella. 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 Cup. Então, A, apple. E, towel. E, film. O, for. Cup. Esses são os short sounds das vogais. Então é como se eu estivesse cortando no meio. Ok? É bem assim mesmo, como se eu estivesse dando um tapa na minha garganta, assim, tomando um soco no estômago. I. Ok? Quais são as regras? Quando eu sei que eu vou pronunciar uma vogal no short sound e quando eu vou pronunciar ela no long sound. E aí,
que as coisas ficam complicadas. Porque, assim, existem regras. Existem várias regras para quando você deve usar o long sound ou o short sound. Por exemplo, quando você tem um CVC, que é o consoante, vogal, consoante na palavra, geralmente essa vogal que tá no meio das duas consoantes, ela vai ser pronunciada com short sounds, como em cup. Eu tenho a consoante C, a vogal U e a consoante P. Então, cup, ela é pronunciada no short sound. Porém, em palavras que começam com a vogal, como umbrella, eu não tenho CVC. O que acontece na palavra umbrella é que a vogal U, ela vem seguida de duas consoantes. Então, quando a vogal vem seguida de duas consoantes, ela também tem o som curto, como em fill, film, simple. Eu tenho uma vogal seguida de duas consoantes. Também tem a regra do magic E, que é quando uma palavra termina com uma sílaba com E, como made. Essa é a única regra que eu tenho para long sounds, ok? Mas exemplificando, eu tenho a palavra mad e eu tenho a palavra made. O que faz com que essa vogal seja curta e essa vogal seja longa é a presença dessa letra E aqui, certo? Por isso que ele é chamado Magic E. Ele transforma o som curto num som longo. Mad, made, mad, made, ok? Então, a gente vai ter vários exemplos de palavras que elas têm a última sílaba com a letra E e o Magic E torna a vogal que vem antes longa. Porém, toda regra tem sua exceção, e como eu tenho muitas regras, eu tenho muitas exceções. Então, o que eu digo é que a melhor maneira de descobrir se o som é longo ou curto é olhando no dicionário. Mas, teacher, como assim olhando no dicionário? Todo dicionário de inglês tem, do lado da palavra, a maneira como ela é pronunciada, de acordo com o alfabeto fonético. Esses aqui são os sons curtos, os short sounds das vogais. O A, ele vai aparecer assim, o E, ele aparece assim, o I, ele aparece assim, o O, ele aparece assim e o U, ele aparece assim. Mas como hoje em dia a gente tem modernidade, tecnologia, né? Você digita no dicionário e coloca lá para ouvir. Perfeito. Não preciso decorar o alfabeto fonético, não preciso decorar nada. Ou então, sinceramente, na dúvida, manda um short sound, ok? E aí, conseguiu entender as diferenças entre os short sounds e os long sounds das vogais em inglês? Comenta se você tem alguma dica de vídeo ou se você tem alguma dificuldade que gostaria que eu comentasse em um vídeo futuro, ok? See you! Bye bye!